Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Agradeço à ABAP e à BOH pela organização desse encontro, pela condução dessa parceria. Agradeço também ao Boaventura por trazer para a nossa conversa a perspectiva das agências e também falar um pouco sobre o trabalho com o SEMP. Bom, vamos falar sobre o futuro das métricas no contexto do Out of Home e especificamente sobre a abordagem proposta pelo padrão ABOH de métricas recém-lançado. O ponto central é como essa estrutura amplia a capacidade das agências de interpretar e utilizar métricas de Out of Home, comparar propostas sobre critérios mais explícitos e integrar o meio ao planejamento omnichannel. As técnicas de mensuração, elas acompanham o desenvolvimento do Out of Home e se sofisticam junto com ele. Nas últimas 2 décadas, o meio ampliou sua presença em ambientes outdoor, indoor, multiplicou formatos estáticos e digitais e incorporou tecnologias de coleta e do tratamento dos dados, a modelagem e a aplicação das métricas. Hoje, a mensuração pode combinar pesquisas amostrais, dados censitários de mobilidade, sensores e registros operacionais por meio de diferentes modelos de transformação. E essas fontes e metodologias, elas representam realidades físicas e dinâmicas de audiências distintas que representam o meio do Out of Home. E essa diversidade, ela é justamente uma das forças do Out of Home. Ela amplia as possibilidades de segmentação, de contexto, de conexão das marcas com as pessoas e, ao mesmo tempo, diferentes ambientes, formatos e jornadas exigem também formas distintas de qualificar a audiência. Na prática, o desafio surge quando resultados construídos a partir de fontes, unidades, janelas temporais e regras de transformação diferentes são reportados sobre os mesmos termos. Então, alcance, frequência ou impacto, por exemplo, podem representar grandezas diferentes conforme a metodologia e as condições em que elas foram produzidas. Então, essa camada de tradução é o que o padrão organiza. Ele parte dos conceitos que o mercado já utiliza, define métricas base de entrega e audiência e estabelece como fontes, unidades, premissas, transformações e condições de uso devem ser descritas. Para interoperar com as plataformas programáticas utilizadas já pelas agências, adotamos como referências estruturas do IAB empregadas por esses sistemas e alinhamos as formas de mensuração já existentes no Out of Home. Então, dessa forma, cada veículo preserva a sua metodologia e passa a apresentar os resultados dentro de uma estrutura comum. Então, com isso, a agência ganha uma base mais consistente para reconhecer o que cada métrica representa, avaliar sua adequação ao uso e comparar propostas com critérios mais explícitos. Vamos começar pela evolução das moedas de audiência e pela transformação do próprio meio. A publicidade é planejada, comprada e avaliada com base em diferentes moedas de audiência. E elas expressam a entrega e a audiência em unidades que podem ser interpretadas e transacionadas pelo mercado. A mídia digital, online, tornou-se uma referência central nesse debate porque estruturou convenções para impressões, alcance, frequência, display, vídeo, atribuição e integração entre plataformas. O meio digital ainda convive com questões relevantes de transparência e privacidade, como demonstra a discussão sobre cookies, que vem se estendendo aí há alguns anos. Mesmo assim, desenvolveu com sucesso uma linguagem transacional consistente, uma grande capacidade de interoperabilidade entre sistemas. No Out of Home, mesmo quando a veiculação é digital, programática, a audiência se forma efetivamente no mundo físico, no deslocamento, na permanência das pessoas em diferentes ambientes. Então, sua mensuração ela precisa representar as condições concretas em que ocorre essa oportunidade de exposição. Para a agência ou anunciante, a campanha é uma campanha completa, distribuída entre meios que precisam dialogar. Então, isso exige moedas de audiência do Out of Home legíveis para a lógica de dados do digital e para o planejamento omnichannel, ainda assim preservando as particularidades do mundo físico. O padrão ABOH ele estabelece referências comuns para que essas moedas sejam integradas aos fluxos de planejamento, compra e avaliação e comparadas de acordo com suas condições de construção e uso. Quando olhamos para o Out of Home atualmente, a variedade não está apenas nos ambientes, ela aparece também na forma de operação. Temos inventário estático, digital, programático, temos campanhas de venda direta, automatizada, redes de rua, transporte, varejo, shopping, aeroporto, academia, elevador e muitos outros contextos. As fontes usadas para compreender essas audiências também são diferentes.
O mercado combina pesquisas e painéis, dados censitários operacionais, bilhetagem, catraca, dados de mobilidade, visão computacional, Wi-Fi, Bluetooth, outros sensores. Em alguns casos, a mensuração é operada pelo próprio veículo, em outro, vem de fornecedores especializados terceiros. Muitas metodologias combinam mais de uma dessas fontes. Então, essa pluralidade ela permite que cada ambiente seja medido com os recursos mais adequados à sua realidade. Mas para que os resultados possam ser utilizados corretamente, as diferenças entre essas metodologias precisam estar visíveis. Dois veículos podem reportar impactos, alcance e frequência e ter chegado a esses resultados por caminhos bastante diferentes. Então, o padrão da BOH ele estabelece uma camada de harmonização e referências comuns para interpretar essas diferenças sem eliminar a diversidade que gera inovação no meio. Nós tivemos a oportunidade de apresentar essa abordagem em uma reunião global de métricas realizada em Londres, em junho, no contexto do Congresso da Organização Mundial de Out of Home, a WOO, e o modelo foi bem recebido tanto por mercados mais avançados, que hoje debatem a integração de sensores e dados móveis, quanto por aqueles que ainda buscam um referencial estruturante para a sua padronização. A contribuição brasileira ela parte de uma ordem prática de prioridades, linguagem comum, governança e declaração metodológica. Então, com esse cenário em mente, o trabalho foi estruturado em 3 objetivos práticos. O primeiro objetivo é facilitar a adoção. Então, em vez de exigir um novo fornecedor, a adoção de uma tecnologia específica ou adicionar processos centralizados com burocracias e outros tipos de ônus para sua adoção, nós demos um passo estrutural anterior. Então, para aderir ao padrão, o veículo organiza e documenta fontes, premissas, transformações, controles e resultados e uma declaração confidencial de metodologia. É uma autodeclaração. Essa autodeclaração, ela geralmente cabe em uma página. Então, além de trazer clareza para agências e compradores, ela funciona também como um roteiro para o próprio veículo avaliar e evoluir os seus sistemas de mensuração. O segundo objetivo é a interoperabilidade. O referencial é o mais universal possível, projetado para funcionar com qualquer tecnologia de mensuração do Out of Home, fornecedor de dados, tipo de ambiente ou contexto geográfico. Buscamos incluir basicamente todas as formas utilizadas hoje para medir Out of Home. Nada foi excluído por princípio. E também interoperável com os referenciais internacionais do IAB, do MRC e da WO, garantindo alinhamento com as práticas globais da mídia digital e do próprio Out of Home. Então, com isso, as moedas de audiência do meio podem ser reconhecidas pelos sistemas que as agências já utilizam para planejar e comprar mídia digital. E o terceiro objetivo é o avanço competitivo. O padrão posiciona o Out of Home, e mais especificamente o Digital Out of Home, como um meio premium dentro do sistema Omnichannel. É uma escolha natural para qualquer campanha. Quando o inventário é acompanhado por dados de audiência precisos, padronizados e compatíveis com os requisitos de algoritmos e plataformas, a sua qualidade se torna verificável e ele ganha condições de competir em igualdade com os canais digitais mais consolidados. Ao mesmo tempo, preserva uma vantagem própria, a verificabilidade física. É possível ir até uma tela, testemunhar a veiculação e confirmar sua existência no mundo real. Quando falamos no avanço competitivo, ele precisa ser entendido dentro da forma como o mercado publicitário passou a organizar suas decisões. Então, os dados deixaram de ser apenas uma função de apoio à mídia e passaram a anteceder a própria alocação do investimento. Compradores e sistemas avaliam a qualidade do produto de dados para decidir onde comprar. Então, a cadeia de valor programática movimenta cerca de 546 bilhões de dólares e o gráfico mostra como esse valor está distribuído. A veiculação com os veículos, ou seja, a parcela de mídia, que representa a maior parcela com 412,5 bilhões, e logo depois estão os dados publicitários, que movimentam aproximadamente 92 bilhões e correspondem a quase aproximadamente 17% da cadeia. Então isso significa que depois da mídia, os dados representam o maior componente econômico. Então esse mercado, digo o mercado de dados aqui dentro do contexto da cadeia de valor programática, ele é mais de 3 vezes maior do que o mercado de tecnologia das DSPs, 9 vezes maior do que o das SSPs e quase o dobro de todo o mercado
global de out of home estimado em 54 bilhões. Esse dado, inclusive, foi atualizado literalmente hoje de manhã. Então, essa comparação, ela mostra onde se concentra uma parte importante da margem, do crescimento e também do controle estratégico da publicidade programática. Quando olhamos hoje para as 5 maiores plataformas digitais globais, nós vemos que elas tratam dados e mídia como um produto integrado. A mídia entrega a exposição e os dados permitem que os sistemas avaliem, comprem e otimizem essa entrega. Então, para o Out of Home, a oportunidade é traduzir esse seu principal ativo, que é a presença no mundo físico, em um produto de dados competitivo. O próximo ponto é como demonstrar essa entrega de forma compreensível e verificável. O termo lacuna de comprovação descreve a discrepância entre a eficácia publicitária real do Out of Home e a capacidade do setor de demonstrar essa eficácia por meio de dados. O Out of Home é um meio premium, entrega uma resposta publicitária desproporcional à sua participação na alocação de verba e permanece, possivelmente, como o último meio de consenso de massa e uma era de canais digitais atomizados. Essa lacuna tem uma razão estrutural. Os canais digitais produzem um rastro exaustivo de eventos comportamentais, cliques, visualizações de página, conclusões de vídeo, duração de sessão. Eles podem ser processados diretamente pelo sistema de compra. O Out of Home produz presença física, alcança pessoas em deslocamento, diferentes ambientes, sem depender de login ou interação ativa. Essa característica é uma força do meio e também torna sua audiência mais difícil de capturar e traduzir nas moedas baseadas em atribuição utilizadas para alocar orçamentos. Em muitos casos, a qualidade dos dados do Out of Home é alta. O que ainda varia é a capacidade de demonstrar essa qualidade de maneira consistente. Quando a eficácia do Out of Home não chega aos sistemas em uma forma comparável e verificável, parte do seu valor deixa de ser reconhecido nas decisões automatizadas. No Digital Out of Home programático, essa lacuna se torna especialmente evidente. No ambiente programático, o Digital Out of Home opera por meio de um mecanismo único entre os canais de publicidade digital. Quando o anúncio é servido por leilão em tempo real para televisão conectada, desktop ou dispositivo móvel, o criativo é entregue a um dispositivo individual e, por padrão, um dispositivo equivale a um usuário. Nenhum cálculo adicional de audiência é necessário. No Out of Home, essa premissa não se aplica. Uma única exibição pode acontecer diante de nenhuma pessoa, de poucos indivíduos ou centenas de pessoas, dependendo do local, do horário, da circulação. Então, para comunicar essa variação e escala coletiva do meio Out of Home, utiliza-se o conceito de multiplicador de impacto. Ele informa a plataforma a audiência associada a cada exibição. Esse é o propósito do multiplicador. Agora, no contexto das métricas, ele é simultaneamente um diferencial e uma responsabilidade. Por um lado, ele permite comunicar uma capacidade que nenhum outro canal digital possui, que é alcançar várias pessoas com uma única exibição. Ao mesmo tempo, ele pode ser construído com diferentes fontes, períodos de referência, frequência de atualização. Então, por isso, o método precisa deixar claro como o valor foi produzido e quão próximos os dados estão das condições que a campanha realmente será, ou foi veiculada. No contexto das plataformas automáticas, quando o número reportado é maior do que a entrega consegue sustentar, o inventário pode parecer mais vantajoso, com mais impactos, um CPM menor, mas o sistema compra esperando determinada entrega e pode reduzir o valor ou sua prioridade nos inventários que ficam abaixo do esperado. Então, na lógica da plataforma, um número, por exemplo, que for superdimensionado, ele pode ser considerado, às vezes, como um número de desempenho baixo. Eu tive que dar muitos impactos para chegar num determinado resultado e isso acabar gerando, simplesmente, menor investimento nessa plataforma. No sentido inverso, um valor que é excessivamente conservador, ele também subdimensiona a escala do inventário e limita seu reconhecimento. Então, nos dois extremos, a decisão automática da plataforma pode reduzir a alocação de verba. Então, a primeira questão é a clareza sobre como cada veículo chega a esse valor. Para a agência, significa conhecer as fontes, o período, as premissas e as transformações que sustentam o cálculo. Para o veículo, organizar essas informações é um passo essencial para aprimorar a qualidade das próprias métricas.
O multiplicador nos leva a um desafio metodológico mais amplo, que é a fragmentação. A inconsistência no cálculo do multiplicador de impactos é um sintoma de uma questão estrutural mais ampla. O número de metodologias de mensuração de audiência em Out of Home se aproxima do número de combinações possíveis entre tipos de ambiente, posições de exibição, provedores de dados e jurisdições e legislações regionais e geográficas. Essas combinações alteram a origem e a construção da métrica. Um resultado expresso em pessoas pode partir de contagem direta, leitura de dispositivo, registro de passagens ou fluxos modelados. A mensuração pode abranger todas as posições de exibição associadas a uma campanha ou apenas uma amostra extrapolada. Os dados podem ser coletados em tempo real durante a campanha, processados em ciclos periódicos ou vir de estudos anteriores. Então, é aqui que a camada de harmonização do padrão se torna operacional. Ela se posiciona acima da tecnologia de detecção e abaixo da métrica reportada, organizando o caminho percorrido pelo dado e uma estrutura documental comum. Mesmo com metodologias distintas, as diferenças passam a ser legíveis e interpretáveis. Para que essa estrutura funcione, o caminho metodológico precisa ser declarado. É isso que a gente vai examinar a seguir. Ainda uma outra questão, o contraponto ao que estamos propondo, o contraponto a declarar, que é a opacidade metodológica. Muitos dos principais atores no ecossistema omnichannel mais amplo, assim também como no ecossistema Out of Home global, produzem métricas por meio de métodos que não são transparentes nem reprodutíveis. Pede-se ao comprador que aceite o resultado com base na confiança e não na evidência. Metodologias proprietárias são legítimas, fazem parte da inovação do mercado. Veículos e fornecedores de dados investem em pesquisas, sensores, modelos estatísticos, algoritmos e conhecimento específico sobre seus ambientes. Então, o padrão ABOH preserva essa inovação e estabelece uma base comum para que os resultados sejam apresentados ao mercado com transparência. Já falamos sobre a declaração confidencial de metodologia como instrumento de adoção. Aqui, o ponto central é o efeito que ela produz na relação entre quem fornece e quem utiliza a métrica. A declaração é um instrumento pelo qual o veículo formaliza, sob sua responsabilidade, a metodologia que sustenta as métricas reportadas. É uma autodeclaração, como dissemos, feita pela própria empresa, e cada métrica reportada passa a estar relacionada a fontes, premissas, transformações, controles e responsabilidades documentadas. Quando uma empresa utiliza conjuntos metodológicos diferentes para ambientes ou operações distintas, cada conjunto deve ter sua própria declaração. O comprador recebe informação suficiente sobre a origem, qualidade e auditabilidade dos dados. Fórmulas, contratos, parâmetros competitivos e tecnologias proprietárias, eles permanecem protegidos. O acesso fica restrito a quem tem a necessidade legítima de conhecer o método e sujeito a acordos de confidencialidade. A confiança deixa de se apoiar exclusivamente na reputação institucional, na apresentação comercial, ela passa a ser sustentada por um método declarado, por uma cadeia de evidências e pela possibilidade de verificação. Esse é o primeiro passo para que a transparência também funcione como um estímulo à qualidade. Quando o método pode ser examinado, a qualidade pode ser distinguida. Na ausência de critérios reconhecidos, o comprador tem pouca base para diferenciar a qualidade dos dados. O mercado tende, então, a operar por um denominador comum mínimo e atribuir ao conjunto do Out of Home um valor compatível com esse patamar. O efeito é que o veículo que investe em mensuração mais robusta nem sempre recebe o devido reconhecimento. Então, sem essa diferenciação, diminui também o incentivo econômico para elevar a qualidade das métricas. E para tornar essa qualidade demonstrável, o padrão organiza a fidelidade dos produtos e dados em 4 dimensões. A recência indica quão atuais são os dados utilizados, a granularidade descreve sua resolução temporal, a cobertura, nesse contexto, representa a amplitude da mensuração dentro do ambiente e de suas posições de exibição, e a densidade relaciona o volume de observações ao resultado reportado. Cada dimensão possui níveis definidos. Então, em conjunto, elas permitem caracterizar o produto de dados que acompanha a veiculação de mídia. Por exemplo,
Uma métrica pode ser adequada ao planejamento, mas não possuir a recência ou granularidade necessária para otimizações durante a execução ou para uma aferição pós-campanha. Isso não invalida o dado, mas define as condições em que ele pode ser utilizado com consistência. Quando essas características ficam visíveis, o comprador consegue reconhecer diferenças reais de qualidade. O veículo que investe em mensuração passa a ter como demonstrar esse investimento. A transparência cria, sim, um incentivo para elevar o patamar de qualidade acima do denominador mínimo e permite que cada veículo se diferencie por meio de dados cada vez melhores. Para a agência, a métrica passa a ser tratada como parte de um produto de dados, com uma função definida dentro da campanha. O padrão concentra-se nas moedas de camada inferior. São as métricas que comprovam entrega, qualidade de apresentação e presença de audiência. Inserções, impactos, alcance e frequência formam a base sobre qual métricas de camada superior, como engajamento, aquisições e vendas, podem ser relacionadas. Essa distinção é importante porque um resultado de negócio não substitui a comprovação da entrega ou da audiência. Ela depende dessa base para formar uma cadeia de atribuição consistente. Um exemplo prático dessa conexão entre as camadas está no Retail Media, onde os dados de exibição e audiência podem ser relacionados a informações de fluxo de transação. Com essa estrutura, a agência consegue definir qual moeda precisa receber, para qual finalidade e com quais características metodológicas. No briefing na RFP, pode especificar o que pretende medir e quais informações precisam acompanhar o resultado. E as respostas vêm mais consistentes, e isso reduz o trabalho para interpretar as propostas, mesmo que construídas por metodologias diferentes. No planejamento, fica mais claro quais dados podem ser usados como preditivos para estimativas de campanhas e quais servem para acompanhar sua execução e avaliar os resultados no pós-campanha. No programático, consegue avaliar o multiplicador de impactos e ter métricas comparáveis com outros produtos digitais dentro de uma mesma campanha omnichannel. Na geração de relatórios, uma informação padronizada alimenta e refina o planejamento da campanha seguinte de maneira mais assertiva. Então, para a agência aderir, nós falamos como o veículo aderiu através do modelo de declaração. Para a agência, aderir ao padrão significa conhecê-lo, incorporá-lo aos processos de planejamento e compra e exigir dos veículos a declaração confidencial de metodologia. E ao fazer isso, também pode utilizar o selo do padrão ABOH para sinalizar aos veículos que reconhece e valoriza os parâmetros de qualidade previstos no padrão. Então, para reforçar esse ponto da estrutura, o padrão ele funciona em duas camadas complementares. O documento público estabelece a linguagem comum, termos, métricas, regras de transformação, critérios de qualidade utilizados pelo mercado. E na declaração, o veículo ou a organização responsável pela mensuração documenta as fontes, as transformações, as métricas reportadas, organiza as evidências e assume responsabilidade pelo conteúdo da declaração. Isso permite que o método seja compreendido e, quando aplicável, verificado por terceiros, enquanto os elementos proprietários permanecem protegidos. Bom, e para finalizar, se tivermos que sintetizar a missão do padrão em 3 verbos, eles são unir, harmonizar e produtizar. Unir significa colocar veículos, agências, anunciantes, fornecedores e plataformas sobre um referencial comum. Harmonizar significa preservar as diferentes tecnologias e metodologias do out of home e estruturar suas saídas para que possam ser interpretadas e comparadas sobre condições explícitas. Produtizar significa transformar essas métricas em um produto de dados que possa ser descoberto, avaliado e utilizado pelos sistemas de planejamento e compra que organizam o mercado digital, o mercado omnichannel. Essa missão é sustentada pelos 3 compromissos que vimos no início: facilidade de adoção, interoperabilidade e avanço competitivo. Então, o out of home ele já possui escala, presença, eficiência e uma capacidade única de conectar marcas e pessoas no mundo físico. O padrão da BOH torna esse valor mais legível para os compradores, mais processável para as plataformas e mais reconhecível para o mercado. Quando o método é declarado e a qualidade pode ser demonstrada, a confiança deixa de ser apenas uma percepção e passa a ter uma base verificável. Essa confiança fortalece a recomendação da agência e amplia o valor do out of home dentro do mix de mídia. A partir daqui, a pergunta é como essa estrutura melhora a decisão da agência na prática. Então, Mariana,
devolvo a palavra para você e abrimos a conversa com o Boaventura.